Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver em estratégia de marketing um pouquinho mais sobre definições e tipos e exemplos, tá, de estratégias. Vamos lá. Primeiro vamos começar com os objetivos da disciplina, né, falando aqui exatamente dos conteúdos de hoje. Então, o primeiro é compreender o conceito de estratégia de marketing e sua importância para as empresas. O segundo é identificar os principais tipos de estratégia de marketing, diferenciando ali a liderança, as diferenciações de custo, foco de nicho, penetração de mercado, né, desenvolvimento de produtos e também diversificação, ok? Vamos para a atividade. Primeira questão, você sabe o que é estratégia? Então, eu gostaria que vocês agora, em alguns minutinhos, conversassem com os colegas e trocassem algumas ideias sobre o que é uma estratégia. Pode ser uma estratégia numa visão geral do conhecimento, ok? Vamos lá? Bem, agora que vocês trocaram ideias sobre o que é uma estratégia, vamos ver o que Oliveira, que é um dos autores, ele define como estratégia. Então, é um caminho, ou maneira, ou ação formulada e adequada para alcançar preferencialmente de maneira diferenciada os desafios e objetivos especificamente os melhores ali durante a empresa, no ambiente da empresa. Esses caminhos que nós estamos aqui definindo são os percursos, os processos que existem dentro da própria empresa. Então, eles vão analisar todos os dados necessários para que essa empresa não tenha prejuízos, né, e sim garanta pelo menos o lucro, certo? Ou pague pelo menos, né, os custos. Então, vamos seguir aqui falando da estratégia agora de marketing mesmo, né? Que é uma abordagem de planejamento de longo prazo e uma prospectiva com o objetivo fundamental de alcançar uma vantagem competitiva de sustentável, tá? Essa competitividade ali que nós falamos é pensando, no caso, das atividades que a própria empresa ela exerce. Tá? Eu vou pedir para vocês, na próxima tela, fazerem uma pesquisa sobre a palavra de prospectiva. O que é a palavra prospectiva? Que justamente ela está grifada aí nesse pequeno texto, tá? Que aparece na tela. Daí vocês podem utilizar os meios da internet para fazer a busca. Tá? Depois que vocês fizerem a busca dessa definição de prospectiva, daí nós vamos seguir ali, porque é interessante que vocês saibam exatamente qual é o significado dessa palavra, tá? Porque ela tem muita relação com a estratégia de marketing, ok? Vamos lá, então. Então, pesquise, escreva em seu caderno a definição para a palavra prospectiva. Uns minutinhos para você pesquisar. Ok, já fizemos a pesquisa? Então, eu vou alinhar algumas coisas. Essa palavra prospectiva, ela é uma abordagem estratégica, tá? A gente já sabe, tanto estratégica como científica. E ela é focada na palavra de antecipar, de explorar, de moldar cenários, né, no cenário futuro da empresa, o que é possível fazer, tá? O que é possível fazer naquele ambiente ali da empresa. Então, a estratégia de marketing pode ser considerada como um programa geral que abrange toda a estrutura da organização. Veja esse organograma ali, aparecendo lá bem em cima, vamos dizer, o dono da empresa, né? Ou o presidente da empresa. Os demais podem ser ali, na segunda escala, podem ser os gerentes ou chefes de setores, e abaixo vem os funcionários. Daí, de acordo, claro, cada um, né, no seu setor propriamente
envolvendo até, no caso, o porteiro da empresa. Então, desde o porteiro até o presidente da empresa, ele está nessa escala, nessa estrutura, nessa organização da estratégia de marketing. O tipo de estratégia de marketing, nós temos vários. Então, vamos ver alguns e relacionar com alguns exemplos que nós temos no nosso meio empresarial. Algumas empresas conhecidas no ramo da estratégia, no ramo de negócios, né? Então, o primeiro é uma estratégia de diferenciação. A empresa ela busca se destacar oferecendo produtos ou serviços únicos que agregam valor ao consumidor. O exemplo é da Apple, né? Inovação também, design exclusivo. Nós já vimos em outros momentos da Apple, então a gente já sabe que ele utiliza uma estratégia bem forte, né? Bem rigorosa nessas questões de inovação. A Natura é uma outra, né? Tem um compromisso com a sustentabilidade e o uso de ingredientes naturais. Então, esses se encaixam na estratégia de diferenciação. Já nós temos a estratégia de liderança em custos, e também temos exemplos para isso. Então, a estratégia de liderança em custos, ela tem o objetivo de oferecer preços mais competitivos que o concorrente. E ali o concorrente poderia ser, ali no caso, no primeiro da Casas Bahia, poderiam ser ali outras empresas no ramo de negócios de móveis, né? Daí vai de acordo com a sua cidade, o seu local, onde você consegue fazer essa comparação. Então, mantendo sempre a qualidade, essa qualidade é uma qualidade aceitável. Então, as Casas Bahias, o foco é em preços baixos, né, e no caso, em condições de pagamento. Já a Rainum é uma companhia aérea, não sei se vocês conhecem, são passagens com tarifas reduzidas, e daí vai, claro, vamos ter que pesquisar para ver realmente se essa companhia aérea tem um preço atrativo. Mas são duas empresas que utilizam essa estratégia de liderança em custos. Já as estratégias em foco ou nicho, nós temos a Halliday, né, a empresa de ração premium também, são duas ali, no mesmo segmento, a empresa, digo segmento de estratégia, tá? A empresa ela é concentrada em seus esforços em segmentos específicos, claro, de mercado, pode ver que uma é focada em motocicletas e a outra é na questão de pets, então o foco é nos donos, né, de pets que buscam alimentos saudáveis, e ali tem vamos dizer assim, o item de semelhança, né, é o foco. Então, eles são bem focados, principalmente a primeira ali, que você está vendo, o primeiro exemplo, são aqueles apaixonados por um estilo de vida e que envolve, o meio de transporte da motocicleta. Já o segundo envolve os animaizinhos de estimação, os pets, né, que buscam também esse nicho ali bem focado. Já a quarta estratégia é a quarta de penetração de mercado, que nós chamamos. Nós temos a Netflix e a Magazine Luiza como exemplo. Então, essa estratégia ela busca aumentar a participação no mercado com o mesmo produto, atraindo novos clientes e conquistando-os da concorrência, e fazendo uma comparação, né, com os concorrentes no mercado. Então, a Netflix seria as promoções para atrair assinantes em mercados emergentes. Já a Magazine Luiza é forte em investimentos, em marketing digital, que a gente sabe, e também em campanhas promocionais. Essas campanhas elas são divulgadas até mesmo a nível de internet. Você pode até acessar a internet e descobrir novas promoções diárias, né, ou mensais de determinados produtos. Então, essa é a quarta estratégia. A quinta estratégia é a estratégia de desenvolvimento de produto. Nós temos a Coca-Cola e a Havaiana. A Coca-Cola com as versões zero, light, sem cafeína, né? E temos outras ali. As Havaianas, no caso, é a expansão das sandálias para roupas e acessórios. Então, também está ampliando,
né, seu nicho de negócios. E aqui nós temos um desenvolvimento de produtos. Então, considera em lançar sempre novos produtos para atender as necessidades dos clientes. Como nós vimos, a Coca-Cola tem ali outras marcas agregadas à marca Coca-Cola, que a gente já viu em outras aulas também. Então, novas versões e também produtos que estão sendo desenvolvidos com o nome da marca. A sexta estratégia de diversificação, a empresa ela expande sua atuação para novos mercados ou setores, reduzindo aí o risco. Por exemplo, a Amazon, que começou com livros e hoje é a atual, né, uma das mais conhecidas dentro da tecnologia, também do marketplace, né, e também, como segundo exemplo, a Samsung de eletrodomésticos e celulares, uma tecnologia aí de ponta. Então, nós temos aí 2 exemplos com estratégias de diversificação. Então, qual seria o objetivo da estratégia de marketing? Olha a pergunta aqui. Eu gostaria que vocês pensassem, olha, já vocês viram vários tipos, e agora nós vamos pensar qual seria o objetivo da estratégia de marketing. 2 minutinhos aí para conversar com um colega. Muito bem, vamos lá, foi bom o bate-papo. Agora vamos definir, então. A estratégia de marketing tem por objetivo monitorar e elaborar mudanças assim que forem identificadas alterações no mercado. Então, ele é bem específico, pensando aqui numa empresa, numa organização empresarial, né, onde existem os colaboradores e pensando num nicho de mercado específico. Então, vai depender do quê? Da empresa que nós estamos aqui falando. Ok? Então, pois as empresas não têm informações, né, e essas informações estão propícias a perder o mercado, elas podem, né, ao decorrer ali de determinado tempo, elas podem se perder e até muitas vezes a empresa pode fechar. Né, o que nós comentamos ali pela sustentação da ideia de mercado quando você faz uma propaganda. Então, por isso é muito importante saber o que está acontecendo com o consumidor. Então, com aquela pesquisa de mercado que nós vimos do público-alvo nas aulas passadas, o quanto é importante você fazer essa pesquisa, identificar as suas necessidades e desejos desse consumidor, desse cliente. Então, é importante fazer sempre para ter uma noção como que ele está recebendo a sua propaganda, né, de empresa. Vamos ver o exemplo aqui de um vídeo. Esse vídeo ele traz o planejamento estratégico de um negócio, né? Aqui uma sugestão para vocês poderem acessar. Tem o link ali embaixo também, vocês podem acessar em outros momentos, tanto a apresentação como o próprio PowerPoint aqui ele vai ficar disponível, você pode acessar em outros momentos também, ok? Muito bem, então vamos lá. Seguindo aqui, temos que conversar um pouquinho. Por que é importante realizar esse planejamento estratégico? Né? Esse planejamento estratégico de marketing para uma empresa. Aqui nós estamos falando em planejar, tá? De fazer um planejamento. E nós vimos em outras aulas o que é planejar. Então, agora nós vamos adotar as 2 ideias em uma só, planejamento, só que estratégico e marketing. Nós temos um foco, e esse foco é o marketing. Ok? 2 minutinhos para poder conversar, tirar algumas ideias ali com o colega, troque ideias com o colega e depois passe para nós aqui o que vocês chegaram à conclusão. Muito bem, foram ótimas informações aqui. Respostas que surgiram. Conhecer os clientes e suas especificidades,
avaliar e especificar as necessidades, analisar os concorrentes. Olha como é importante estar a par do que está acontecendo com as outras empresas e como você pode depois ajustar algumas ideias ali na sua empresa. Pesquisar e entender seu mercado, definir as oportunidades, mapear as ameaças atuais e futuras, e aí, entre os outros itens que vocês foram falando no decorrer aqui da nossa apresentação, ok? Muito bem. Aí nós temos aí um apanhado de 6 itens interessantes, fora os que já foram comentados. Então, quando se tem a necessidade de criar estratégias, então é preciso obter ferramentas. Olha só, agora vamos falar um pouquinho sobre elas. Para que se possa identificar essas mudanças que giram aí em torno de um produto ou serviço, é fundamental estar inovando. Então, é importante você conhecer outros softwares, você pode também pesquisar dentro da necessidade ali daquela empresa. Vamos supor que a empresa ela está ligada no ramo da alimentação. Então, quais são os alimentos que têm maior venda no concorrente? E como que você pode fazer essa busca utilizando ferramentas? Então, é uma forma de você garantir ali em torno de um produto ou um serviço, né, de qualidade. Para concluirmos a nossa aula, então, vamos ali ao nosso resumo. Então, o que nós vimos hoje? As estratégias de marketing, elas são fundamentais para que as empresas se mantenham competitivas. Então, é um mercado dinâmico. Nós sabemos aí que o mercado de determinadas empresas, ele vai crescer muito mais que outras. Nós vimos que, dependendo do ramo de negócios, tem um crescimento e um lucro maior. Então, cada tipo que se oferece, né, os caminhos diferentes para conquistar, para fidelizar esse cliente, vai depender do quê? Da organização, do planejamento da empresa. Então, o sucesso ele depende de alinhar estratégias escolhidas ao público-alvo e ao posicionamento desejado pela empresa. Ok, pessoal? Aguardo vocês na próxima aula.